Olá pessoal, boa tarde. Aqui meu nome é o Wesley Soares, né? Tô passando aqui para deixar mais uma dica aí para vocês. Bom, conforme foi visto aí na última videoaula demo sobre o assunto subtotal, eu havia comentado que nós estaríamos voltando, né, para trabalhar com uma identificação melhor nas linhas subtotalizadoras, né? Muito bom. E para isso a gente vai hoje aprender aqui algumas dicas sobre o recurso de formatação condicional. Bom, aqui nesse primeiro slide aqui a gente tem aqui o instrutor aí que está passando essa dica para vocês. No caso eu mesmo, Wesley Soares, meu canal de comunicação, né? wesley@devcomtreinamentos.com.br, e aqui também o nosso portal, né? www.devcomtreinamentos.com.br. Então vamos lá. Muito bem. O primeiro passo aqui, vamos entender basicamente o que é o recurso de formatação condicional, né? Vamos lá. O recurso de formatação condicional serve para identificar uma área da sua tabela com uma cor de fundo, uma borda, alterações na fonte, né? Como a cor da letra, esse tipo de coisa, e formatação de números através de critérios. Sei lá, quero formatar um número para data, formatar um número para hora, né? Eu posso trabalhar também com a característica da formatação condicional. Exemplo, se a gente tiver, por exemplo, uma tabela da célula A1 até a célula A200, tá? Aqui não dá para a gente ver todos, dá para ver até o A29, mas vamos imaginar que tem até o A200. Valores de venda, por exemplo, valores numéricos. E para todo valor maior ou igual a 10.000, eu quero identificar com a cor azul. E valores menores do que 10.000, eu quero identificar com a cor vermelho, né? Então, eu poderia aqui selecionar a extensão da tabela que eu quero aplicar a formatação condicional e falar para ela, a formatação condicional, dentro dessa coluna, toda vez que você encontrar valor maior ou igual a 10.000, aplica a cor azul. Inferior a 10.000, aplica a cor vermelho, né? Então, aqui a gente tem até um exemplo ilustrativo aqui. Muito bem. Para a atividade que a gente vai estar fazendo aqui, dentro dessa videoaula, nós vamos precisar de mais dois recursos do Excel, né? Além da formatação condicional, vamos precisar da função esquerda e da função direita. Então vamos ver aqui nos próximos slides qual é o papel dessas funções dentro do Excel, tá? Muito bom. O papel da função esquerda é o seguinte: serve para extrair parte do texto de uma célula à esquerda da mesma. Exemplo: imagine que você tem uma placa de automóvel na célula E3, como está no exemplo aqui, ó, com valor GFD 4532, né? E precisa levar para a célula G3, que é essa aqui, apenas as letras GFD, né, que são as iniciais da placa. Em casos assim, podemos utilizar a função esquerda. Então, percebe? Eu falo para ele aqui, ó, função esquerda, você vai vir aqui na célula E3, que é essa, e quantos caracteres eu quero a partir do E3, né? A partir ao lado esquerdo da célula E3. Estou falando que eu quero 3, né? Então, 3 caracteres à esquerda do E3 é o G, o F e o D. Então, o resultado ficaria assim. Perfeito? Vamos lá. A função direita. Ela faz o inverso da esquerda, né? Serve para extrair parte do texto de uma célula à direita da mesma. Exemplo: imagine que você tem a mesma placa lá no E3, né? Só que agora a proposta é você levar para a G3 apenas os números, o 4532. Então eu faria assim, ó, igual direita, G3, que é essa célula, quantos caracteres? Quero 4, que é esse, ó, 1, 2, ou melhor dizendo, da direita para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, que é o 4532. Beleza, pessoal? Bom, isso é o que a gente vai precisar para complementar aquele procedimento do subtotal, né? Então agora a gente vai trabalhar com esses 3 recursos em conjunto para que a gente tenha lá uma visão do subtotal de uma forma mais dinâmica, né? Então vamos lá ver? Vamos chegar aqui no nosso Excel, que já está aberto aqui. Então temos uma tabela muito parecida lá com a aula do subtotal.
Eu vou só aplicar o subtotal aqui, porque não está. Então, isso aqui vocês já devem saber fazer, quem assistiu aquela primeira parte. Vou aqui aplicar Bom, então a gente vai escolher aqui a ideia do centro de custo, né? Vou usar a função soma e vou aplicar isso no campo preço total e preço total de impostos, né? E o total de impostos aqui. Vou dar um OK. Muito bem, o subtotal foi aplicado. Então, o que eu deixei aí no ar aí na aula passada, né? Na primeira videoaula do subtotal, foi o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou aumentar um pouquinho aqui para poder visualizar. Então tem lá, B67543 é o centro de custo, aqui tem o total do faturamento e aqui tem o total dos impostos. A formatação dessas linhas aqui é muito parecida com a formatação dos totais, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir aqui para que toda vez que eu tiver o total, que ele faça para mim uma identificação com uma cor de fundo, né? Aqui dentro, para dar uma identificação melhor para o usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Eu vou selecionar toda a extensão que eu preciso da tabela. Então, eu vou selecionar essa área aqui, é a área que eu quero que seja aplicado o subtotal, né? Subtotal não, melhor dizendo, a formatação condicional, perdão. Muito bem, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou lá no recurso de formatação condicional, que fica aqui, ó, página inicial, formatação condicional, e vou ali no nova regra, né? E vou falar para ele o seguinte, vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, eu vou dizer para ele assim, ó, vou clicar aqui e vou falar, ó, toda vez, ou melhor dizendo, vou falar, ó, igual esquerda, né? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui para vocês poderem visualizar melhor. Eu vou falar para ele, ó, você vai verificar nessa coluna do centro de custo a partir da célula B5. Só que se eu deixar assim, percebe que quando eu indiquei B5, ele veio travado a célula B5. Eu vou pedir para ele olhar para a coluna. Então, eu vou deixar a coluna travada, ó, cifrãozinho só antes da letra B. Então, à esquerda do B5, eu quero... à esquerda não, pessoal, perdão. Aqui tem que ser à direita, né? Direita. À direita do nosso B5, vou travar só a coluna, eu quero 5 caracteres, né? O que eu estou falando para ele? Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que nessa coluna eu tenho uma linha do subtotal, o texto total está à direita. E a palavra total tem 5 caracteres. Então eu falo para ele, ó, se o resultado desta função for igual ao texto total, é porque isso é verdadeiro para a formatação condicional. E ela só aplica a formatação quando a fórmula que você coloca é verdadeira. Então, se for verdadeiro, eu vou pedir para formatar. E eu vou querer aqui uma cor de fundo, né? Vou pedir esse cinza aqui, dentro da formatação. E vou dar um OK. Ó. Então, nesse momento, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vou procurar a linha do total. Pá, pá. Achei, já formatou. Por quê? Ele olhou lá na coluna B, toda vez que a direita do que eu tenho na coluna B, obviamente partindo daquela célula 5, né, da célula B5, o que eu tenho na coluna B, se à direita 5 caracteres era igual à escrita total. Nesse caso é, foi lá e formatou. Aí se eu puxar um pouco mais abaixo, olha lá, ó, encontrou de novo 5 caracteres à direita é o texto total. Foi lá e formatou, né? Se eu continuar puxando aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, de novo, à direita da coluna B a partir da linha 5, texto total é 5 caracteres, foi e formatou. E assim ele vai fazer toda vez que encontrar essa escritazinha total à direita do que eu tenho na coluna B, né? Muito bem.
Aí a gente vai aplicar agora uma formatação condicional para a última linha. A gente tem uma cor diferente, tá? Então, na coluna B, exceto os subtotais, me sobra o total geral. E o total geral tem o texto total ao lado esquerdo, né? Eu vou pedir com a formatação condicional simplesmente para a gente treinar. Mas no subtotal, percebe que você sempre vai ter a linha total geral e sempre vai ser uma. Então, eu poderia, de repente, até formatar direto, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar de novo a área que eu quero formatar. Peguei até o final, tá vendo? E vou lá, ó. Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula, só que agora o texto total está à esquerda, né? Então vamos lá, ó. Igual, esquerda, não precisa digitar em maiúsculo aqui, eu só estou digitando para facilitar a visão aí para vocês. Então, à esquerda da minha célula B5, só que ele vai olhar para a coluna B, lembra? Um F4 travou linha, mais um travou coluna. 5 caracteres. Se a esquerda da coluna B, 5 caracteres, foi igual ao texto total, é porque é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu quero uma outra cor de fundo. Então, eu vou escolher aqui um verde aqui, só para a gente diferenciar. Ok? Vamos ver? Então, se eu puxar aqui agora, né? Ó, os subtotais se mantiveram, obviamente. Vamos lá. Estou chegando ao final. Beleza, olha lá. Encontrou o texto total à esquerda, ele foi lá e formatou, né? Muito bem, pessoal, é isso aí. Esse é o complemento daquela videoaula do subtotal, né? Conforme eu havia dito. A proposta era o quê? É fazer com que o usuário bata o olho e já consiga identificar de uma forma mais fácil, já que a formatação era muito parecida, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E nós vamos ter aí mais videoaulas dentro do nosso canal, como eu já venho comentando, né? Aqui nós temos aí o nosso canal de comunicação novamente, né? Então, eu sou o instrutor dessa videoaula, o Wesley Soares. Aqui está o canal de comunicação, caso vocês precisem entrar em contato, tenham alguma dúvida, queiram alguma dica, alguma coisa, wesley@devcontreinamentos.com.br. E aqui o nosso portal, né? Que cada vez mais vai estar sendo alimentado aí com mais dicas para vocês e trabalhos lá também que a gente desenvolve. Bom, espero que vocês tenham gostado então dessas dicas e até a próxima videoaula, pessoal.